Você já teve dúvidas sobre como é que é o céu, o que acontece com você depois que você morre? Ou já teve algumas perguntas do tipo, o que será que vai acontecer com o meu espírito depois que eu morrer? Será que ele vai ficar rondando pela terra? Ou será que eu vou morrer, vou fechar os olhos e logo vou abrir e vou estar diante de Deus? Ou será que no céu tem mansões? Será que no céu existe floresta? Será que a Bíblia, como ela descreve o céu, é de fato real? Será que tem comida no céu? Será que no fim dos tempos eu vou me lembrar da minha vida? Pode ser sincero, você já teve perguntas assim na sua mente e esse vídeo a gente vai conversar justamente sobre isso. Se eu fosse você, eu assistiria o conteúdo completo, mas se você quer ir direto para o vídeo e direto para o conteúdo, clica aqui nesse minuto que vai aparecer na tela. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo do nosso quadro Pense Biblicamente. E aí, gente, mais uma vez eu tô aqui para conversar com você um pouco sobre um tema meio inusitado, né? Você tá vendo qual tema que é, você já sabe porque você abriu esse vídeo e o tema tá no nome ou tá na thumbnail, mas enfim, é um tema muito legal. Mas antes de a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, eu queria dizer que esse canal tem um intuito, ele é para falar um pouco da nossa realidade de vida aqui no Rio de Janeiro, tanto da realidade em missões, que nós somos missionários integrais, e missionários que vieram de outro estado para o Rio de Janeiro, que é uma cultura muito diferente de onde a gente veio, né? Então essa rotina nossa eu acho muito legal mostrar para vocês. Cara, a gente está muito focado em mostrar para você uma família que ama Jesus na vida ordinária, no dia a dia, no como que cuida da casa, como que cuida da esposa, como que a esposa cuida do marido, como que você congrega na sua igreja. Tudo isso tem a ver com a glória de Deus. Eu gosto muito de lembrar daquele texto da Rainha de Sabá, quando vai visitar Salomão, e ela tem um encontro com a presença de Deus, porque ela viu como que Salomão cuidava do seu jardim, como que ele cuidava dos seus funcionários, e isso transmite também a glória de Deus e a presença de Deus. Vamos falar, cara, eu não sei se você é ser humano igual eu, mas eu tive muitas perguntas quando me converti, muitas perguntas. Eu ficava, cara, sempre pensando em várias coisas, teorias que é da minha mente. Então uma das perguntas que eu tinha sempre é, será que eu vou dormir, tipo assim, vou morrer, eu vou piscar e já vou abrir o olho, já vou ver Jesus, vou estar no céu? Ou será que eu vou encontrar o apóstolo Pedro na porta do céu, ele vai me levar até Cristo? Eu pensava muita coisa, cara, muita coisa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esses pensamentos, né? E junto dele a gente vai falar um pouquinho sobre como é o céu e o que acontece depois que você morre. Essa é uma questão muito legal, porque eu vou te mostrar que talvez tudo que você conheça sobre céu não veio da Bíblia. Fica aí que você vai entender. Por mais que às vezes você não perceba, mas talvez a maioria das coisas que você acredita sobre o céu e sobre a vida após a morte venham de influências de desenhos e filmes. E isso, cara, é muito comum na nossa realidade. Então, quem nunca assistiu um desenho onde a pessoa chegava no céu e via como é que era o céu, quem nunca assistiu um filme onde aparecia alguma coisa desse tipo? E a gente acaba que, mesmo sem perceber, a nossa mente começa a ser doutrinada por isso. Então nós temos essa concepção do céu e concepção de como é que é quando a gente morre. Os anjos, por exemplo, não são bebês com fraldinha, com aquelas asinhas pequenininha, todo bonitinho, igual aquele cupido, né, que tá aquele arco e flecha, ou aquele cabelinho dourado com o cabelo todo enroladinho. Não é essa a realidade que a Bíblia nos apresenta. E também o céu não é como o Olimpo, por exemplo, que às vezes a gente pensa que é igual ao Olimpo. É uma montanha e no ponto da montanha tem uma loja van, que é parecido, né? Uma parada assim gigantesca, onde ficam os deuses gregos. E a gente acaba sendo muito doutrinado por essa cultura de mostrar, né, pelos filmes e tal. Mas não é assim, a Bíblia não mostra que é assim. E a Bíblia diz o que acontece. Outra coisa que a gente fica pensando é, será que eu vou morrer e vou entrar em um sono onde eu vou ficar dormindo aqui, ó? De repente Jesus volta. Não é assim. Não é assim.
Ai, caraca. Então, sem mais delongas, de novo aquela palminha, né? Tópico 1. O que acontece quando a gente morre? É comum a gente se questionar, né? Quando você pergunta pra alguém, o que você acha que acontece depois que a gente morre? Você já deve ter ouvido essa frase. A pessoa fala assim, eu não sei, ninguém nunca voltou pra me contar. Essa frase é uma mentira, porque existe uma pessoa que voltou depois da morte para contar, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. E por essa razão de Jesus ter voltado depois da morte, ele é uma fonte segura para a gente acreditar quando ele diz sobre a vida após a morte. E tem alguns textos que falam sobre isso, vou tentar jogar aqui para você ver, porque se eu ler eles vai ficar muito comprido. Mas eu te dou uma certeza de que tudo que eu estou falando é bíblico, tá bom? E vou deixar os textos aqui para você ver. Existem aqueles que creem na reencarnação. Então, isso não é uma doutrina bíblica, mas a reencarnação é como se depois que você morresse, o seu espírito ficasse aí vagando pela Terra, até transitando entre outros mundos, né? Um multiverso, não sei. E o espírito fica ali, aquele passeio, às vezes pode conversar com ele, se ele tiver a fim de falar contigo. E ele tá ali até que surge uma oportunidade dele conseguir voltar para a Terra em outro corpo, onde ele não vai nem lembrar de como que foi a vida passada. Essa não é uma doutrina bíblica. Então, se você é cristão e acredita nisso, talvez você esteja... Talvez, acho que é forte. Você está certamente muito errado sobre seus pensamentos de doutrina. Se você acredita em Jesus, não é essa a realidade. Jesus não ensina isso na Bíblia. Essa teoria ela é muito fundamentada no espiritismo. É daí que meio que veio essa parada. E tem uma pessoa que deu muita força para ela, que eu tenho certeza que você já viu esse autor nas livrarias do shopping e tal, que é Allan Kardec. Ele que sustenta essa teoria, não só ele, né, mas ele é um grande nome que deu força para isso. Mas isso não é bíblico, tá? Outra grande teoria é que acredita que a gente vai morrer e vai entrar em um sono, e depois desse sono a gente vai só acordar no dia do juízo final. Ou seja, você vai morrer, você vai estar lá na sua cova dormindo e você não vai nem estar vendo o que vai estar acontecendo ao seu redor, no mundo, se vai estar guerra, se não vai. Você não vai estar vendo nada, você só vai acordar a hora que Jesus estiver voltando no juízo final. Isso não é real, não é essa teoria que a gente acredita como cristãos. Claro que as outras religiões podem até se fundamentar nessas teorias, mas a gente, como seguidores de Jesus, dos ensinamentos dele, nós sabemos que esse não é o ensinamento de Cristo, porque Jesus fala sobre isso. Gente, a verdade é que para falar sobre todas as teorias e como é que funciona, tirando todas as dúvidas, caberia em várias aulas esse tema aqui. E tem uma coisa legal que eu posso até pensar, porque é um tema muito curioso, né? Mas a Bíblia nos mostra duas realidades que acontecem com a gente depois que a gente morre. Duas realidades não, dois caminhos, vamos dizer assim. Quando você morre, ou você vai para o céu ou para o inferno, ponto final, ponto final. Você não fica dormindo em um sono até que Jesus volte, e você não vai ficar aí com seu espírito rondando no mundo, né? Existem inúmeros textos que falam sobre isso, até do próprio Cristo falando sobre a vida após a morte, mas o grande fato é, todos nós morremos e uns vão para a alegria eterna, que é estar com Deus, e outros vão para a dor eterna, que é o inferno. Então o que vai acontecer? Você vai estar morando com Deus até que Jesus vai voltar. Eu não vou entrar em discurso teológico sobre escatologia, mas pensa que Jesus vai voltar. E nessa hora onde ele estiver voltando para a Terra, e cara, vou ter que dar mais detalhe. O que seria isso? É quando o seu corpo ser glorificado e você... É nessa parte que a Bíblia fala que o mar vai cuspir os seus mortos. Então a gente vai ver pessoas voltando com os corpos glorificados. E quem foi incinerado? Você vai ver moléculas vindo e se juntando. Cara, vai ser uma coisa absurda assim. E é ali que a gente vai cantar aquele famoso versículo que a gente usa para Jesus, mas na verdade ele é voltado à nossa ressurreição com o corpo glorificado, que é:
aonde está, ó morte, a sua vitória. Então você não vai estar no sono eterno e você não vai ficar rondando com o Espírito. Você vai morrer e vai para o céu e vai estar com Deus até que o dia que Jesus voltar e trazer a nova Jerusalém e estabelecer o seu governo em Jerusalém, em Israel, em um trono material. O que é o céu? Como é o céu? Já que o céu não é um Olimpo, como que ele se parece? Essas são algumas dinâmicas que a gente não percebe, mas a nossa mente também está doutrinada. Então, quando a gente pensa no céu, nós temos uma tendência, e isso não veio só de nós, veio da filosofia, veio do iluminismo. Várias partes da história nos trouxeram para esse tipo de interpretação bíblica, mas você lê a Bíblia como se não fosse, como se ela não estivesse querendo dizer o que ela está dizendo, tá? Então eu vou dar um exemplo. Nós temos uma visão muito platônica, sabe? Não é bem isso que está querendo dizer. Então quando a gente lê Apocalipse, por exemplo, o trono de Deus tem relâmpagos e trovões, a gente pode pensar, cara, na verdade aqui a Bíblia está querendo dizer que relâmpago sei lá, é uma chuva que vai cair e trovões, na verdade aqui está falando sobre a força de Deus. Sei lá, cara, a gente tira coisa do nada, né? Mas essa é a nossa interpretação bíblica, e quando a gente olha para o céu, a gente pensa nessas coisas. Então, a gente precisa ter em mente que o céu ele é descrito na Bíblia, por algumas partes da Bíblia, mas algo muito específico que você tem que saber. Existe um trono no céu, uma cadeira, um trono mesmo, aonde um homem está sentado. Esse homem se chama Jesus. Esse homem ele é um judeu. Ele está lá, é um homem de 33 anos, sentado, onde você vai ver a cicatriz na mão dele, porque ele é um homem, ele está sentado à direita de Deus Pai, e ao redor do trono dele existe uma dinâmica, onde tem anciãos, onde tem seres, onde tem relâmpagos, vozes, trovões, harpas, existe uma taça que é a taça das orações, e tudo isso é material, é físico, pode se tocar, tudo isso está acontecendo agora, nesse momento. Então quando você pensa no céu, você vai pensar que, nossa, no céu eu vou ter uma rotina, vou treinar, será que no céu vai ter picanha para almoçar todo dia? Cara, no céu nós vamos estar olhando para Deus. E talvez você pense assim, se no céu eu vou ficar olhando para Deus, isso vai ser tedioso. Gente, eu não tenho medo de falar isso, porque eu pensava isso. E talvez você pense assim. Mas a verdade é que em Deus está canalizado toda a fonte de prazer. Por isso que todo ser humano, ele fica com essa parada de tipo assim, eu preciso saber das redes sociais, preciso assistir os filmes, as séries, porque a gente está tentando preencher esse vazio. Mas diante de Deus, esse vazio vai ser preenchido e você não vai ter necessidade de olhar para outra coisa. E não é porque Ele vai estar te obrigando, não. É porque Ele é a nossa fonte de prazer e a gente não vai conseguir. Nossa alma vai estar satisfeita. Mas o céu é assim. O céu é essa realidade. Ele é material. Ele tem um homem sentado no trono. Então o céu não é um Olimpo, o céu é um trono de Deus, e ao redor do trono tem relâmpagos, vozes e trovões. E tem várias coisas que descrevem o céu também, como por exemplo o mar de vidro, as ruas de ouro. Então existem algumas características no céu, mas o que você precisa saber, o céu tem adoração e oração. Então se você quer estar envolvido com algo eterno, com algo que não vai acabar só quando Jesus voltar. Então, por exemplo, evangelismo não vai ser para sempre. Jesus vai voltar e não vai ter mais evangelismo. Pregação não vai ser para sempre. Mas todas as coisas que são eternas são adoração e oração. Porque diante do trono de Deus agora mesmo tem essas duas coisas. Então vamos lá, vou te indicar um material aqui que tem um pouco a ver com isso, que é sobre o milênio, que é quando Jesus estiver reinando em Jerusalém, governando as nações. É esse livro aqui, 1000 anos com Jesus. Aproveito também para falar que se você não tem uma relação de leitura, você vai ter muitos problemas. Não estou falando que você tem que ler 20, 30 livros por mês, mas você pode também ter uma cultura de leitura
porque através dos autores nosso coração também é discipulado. Ou talvez você pense assim, eu não leio, mas eu assisto muita pregação, ouço muito podcast, tá tudo ok. Só que você precisa ter uma rotina de leitura da Bíblia, porque se você for pensar, o nosso Deus, ele escreveu um livro, porque o nosso Deus, ele é um autor, e ele não é um youtuber. Então nós precisamos ler a Bíblia e ter revelação. E não que a Bíblia é suficiente para você aprender, mas alguns autores, eles leram a Bíblia e tiveram algumas revelações que podem te ajudar nas interpretações bíblicas. Então esse livro vai te abençoar muito sobre esse tema do milênio. O que vai acontecer? Será que a gente vai poder voar? Será que a gente vai poder passar parede? Será que a gente se casa no milênio? Será que eu vou lembrar da minha esposa quando Jesus voltar? Será que ela vai sumir da minha mente? Então eu te instigo a ler para você aprender. Então é isso, gente. Se você gostou desse conteúdo, se foi legal para você, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com alguém, porque eu vou te falar uma coisa. Se você está vendo esse vídeo, eu tenho certeza que você tem pessoas ao seu redor que também compartilham dos mesmos pensamentos que você. Então, manda esse vídeo para ela, pode ser que faça muito sentido para ela, para crescer também sobre como que é o céu e o que acontece após a morte. Cara, é isso aí, tamo junto. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tem vários vídeos para você acompanhar, vou deixar algum aqui no final para você ver. Me segue no Instagram se você quiser me achar lá. E se você quiser conversar mais sobre isso, fazer alguma pergunta, pode comentar. A gente conversa por aqui nos comentários. Tamo junto, cara. Valeu, muito obrigado.